como é importante o discernimento, o autodiscernimento, a capacidade de se conduzir, de ler um trabalho, de estudar um assunto, de participar de uma palestra, de uma conferência, retirar o que é importante, processar, elaborar, encaixar no seu modelo interno de percepção e vibrar isso. Mais importante isso, você só fecha um estágio de entendimento quando você passa adiante para outra pessoa. Se você não tem o dom da palavra, se você não dá palestra, se você não escreve, não importa. Você tem que vibrar o seu conhecimento, não seja egoísta. Vibre o seu conhecimento. Isto é, você sabe daquilo, percebeu, estruturou-se, compreendeu uma série de coisas. Muito bem. Chega em casa, nas suas orações diárias, senta bonitinho ou deita tranquilo, traz todo esse conhecimento para a mente novamente, faz uma espécie de uma panorâmica dele, sente e bota o cardíaco para pulsar. E vai através de ondas de energia, levando isso para fora do seu ambiente de quarto, seu ambiente doméstico, vai levando adiante, abraçando a cidade. Pode ter certeza, gente. Alguém em algum lugar vai falar, interessante, saquei um lance. Como é que essa pessoa falou isso? Porque você está irradiando numa frequência como uma rádio. O que adianta um sujeito estar lá com o rádio dele ligado, às vezes até casualmente, lá no outro lado do mundo, com o dial do rádio, aquele botão que procura estação, rodando para um lado, rodando para o outro, e não acha nada. Né? Ele podia perfeitamente falar, que mundo egoísta, tanta gente sabe de tanta coisa e ninguém me conta nada. E ele rodando o rádio para um lado, rodando para o outro e não pega estação nenhuma. Ora, quando tem pessoas irradiando, o camarada, opa, um sinal aqui, sintoniza legal, saquei. Ou seja, esse conhecimento que você está vibrando tem que ser irradiado para que outras pessoas captem. Às vezes uma pessoa está lendo um livro, está tão antenado no livro que ele pode estar sujeito a essas grandes correntes do pensamento, que nós todos podemos contribuir com o nosso padrão vibratório nessa estrutura toda. Quanto mais frequências irradiam, mais rapidamente o conjunto inteiro se assenhora desse conhecimento. Portanto, vocês só conseguem fechar um padrão de entendimento quando irradiam. E não quando estão gerando o processo. Porque essa fase é caótica, é interna, é pessoal. Você está, inclusive, trabalhando com uma linguagem que ninguém mais usa. Você tem que passar para a linguagem universal, irradiar pelo amor, que carrega a informação na faixa de frequência passível de ser captada por qualquer ser humano. E tem mais, em certos níveis, até criaturas não humanas podem captar. Até criaturas do reino animal e do reino vegetal podem se sensibilizar com conhecimentos irradiados por você. Vamos supor que você descobre, até por uma questão de um conflito, uma discussão com um amigo, de repente você tem um amadurecimento, um saque de que, enfim, precisa conduzir sua maneira de ser, de uma maneira diferente, etc. Chega à noite, irradie essa descoberta. Irradie. Não precisa você ficar falando, eu descobri isso. Não, porque aí você está transmitindo na linguagem que não é traduzível. Você tem que internalizar aquilo, o momento, o sentimento, aquilo que foi sentido, não as palavras, não a situação. E não precisa nem colocar a pessoa que foi o objeto da situação na mente, na sua tela mental. Coloque o sentimento, o que você viveu, o que você sentiu, o que você aprendeu, o que você se transformou. Irradie. Irradie. Isso é amor. Imagina quanta coisa poderia se transformar no mundo. Existe um movimento novo na Califórnia chamado ZIP. Eu não sei nem de onde vem essa palavra. Chama ZIP. E eles criaram um termo chamado pronoico. E o pronoico é um camarada que não é o paranoico, é o contrário do pronoico. Já que o paranoico tem aquela mania de perseguição, em algum lugar tem sempre alguém tramando contra mim, eles estão pensando e botando na mente a seguinte colocação, o seguinte comando: em algum lugar tem sempre alguém tramando a meu favor. Esse é um movimento californiano típico, né? Mas muito interessante. A proposta deles é reformar esses comandos negativos que nós temos na cabeça constantemente. Por quê? O que leva o indivíduo a descobrir? Que ele fala, puxa vida, se tem alguém tramando, eu também vou tramar secretamente em favor de outros. Sem que os outros saibam que eu estou tramando a favor deles. E começa a agir nesse sentido.
a tramar em favor de outras pessoas, ajudando outras pessoas silenciosamente, magicamente, ao ponto do indivíduo nem saber como é que determinadas coisas aconteceram, e foi um amigo secreto que tramou a favor dele, porque se nós montarmos uma rede de trama totalmente em nível internacional, estaremos realmente com um pé dentro de uma nova civilização, para dizer realmente quem somos nós, né? O que somos nós, e por que, em realidade, somos uma criatura só, e que a nossa percepção de que somos distintos uns dos outros é uma percepção errônea, né? Nós não somos uma criatura, vamos dizer, um conjunto de criaturas em realidade, nós somos uma criatura só, é a manifestação que é diferenciada. E esse conceito nós vamos ter que superar para poder trabalharmos em harmonia e desenvolvermos um sistema de governo avançadíssimo que teremos um dia no futuro remoto, em que todos os indivíduos não são conectados por nenhuma lei, por nada escrito, por nenhum governo, por coisa nenhuma, e agem coerentemente. Como se existisse uma mão invisível conduzindo as ações e as decisões de cada um, de tal maneira que as coisas evoluem no plano da sociedade, da civilização, como que magicamente. Por que não há ninguém determinando quem faz o quê, por que faz o quê, como faz, quando faz e assim por diante, e tudo sai perfeito. O governo do coração.